Vanessa Camargo, também conhecida como apenas Vanessa, né? Ex-BBB aí e ex-cantora também, revela desculpa, cantora. Revela. Ela canta aquela música medonha lá. É que eu falei ex-BBB e falei ex-cantora, assim, saiu junto uma coisa só, entendeu? Mas ela traiu ou não traiu? Calma, pelo amor. Você já está trazendo traição aqui. Não, matéria fala. Matéria vai deixar isso bem claro. Estão falando, pra quem não acompanha essa história desde o começo, estão dizendo que Vanessa Camargo teria metido a galha no Marcos Buarque. Ela seria capaz de fazer isso? As pessoas são capazes de muita coisa nessa vida. As pessoas são capazes de muitas coisas, é verdade. Ela falou então, ela revelou se houve ou não traição, porém ela falou também que estava infeliz. Nossa. No casamento. Revelações, hein? Eu acho que assim, independente de um término de relação, né? Essa palavra, ela é muito forte, né? Eu estava infeliz no relacionamento, ainda mais que eles têm vínculos eternos, né? Mas eu acho que ele deve compartilhar desse sentimento também, né? Ela abriu o jogo, então, a mãe do João Marcos, de 12 anos, e do João Francisco, de 9, explicou que já estava sofrendo, né? Que já havia sofrido com a separação dos pais, né? E temia que os filhos vivessem esse mesmo sofrimento que ela passou quando a Zilu e o Zezé se separaram. E aí ela acabou indo até o limite extremo dela e viu os filhos se virarem contra ela. Então nesse momento aí da separação, ela viu que os filhos já estavam indo contra a mãe, estavam ficando mais a favor do pai, que ela estava ali no seu limite. Ela confessou ter sido infeliz ao lado do Marcos Buarque por anos, mas continuou a relação aí por medo de ver os filhos sofrendo pelos pais separados. Nossa, isso é de partir o coração, né? Porque você percebe como que a mãe tá tão preocupada, a mãe e o pai também tão preocupados com os filhos, que eles abdicam da própria felicidade para ver os filhos felizes. Isso acontece muito, né? E eu acho que, eu sempre falo aqui, que amar às vezes também é deixar ir, né, gente? Você não precisa seguir o resto da tua vida com alguém numa relação, num casamento infeliz só por causa dos seus filhos. Às vezes... Mas isso é mais comum do que a gente pensa, viu? Muito comum, é muito comum, e eu tô falando isso aqui até pra galera que às vezes tá assistindo, que tá passando por isso. Toma uma decisão da tua vida, para de sofrer nesse casamento, se separa logo, vai ser melhor pra você, vai ser melhor pros seus filhos. Se tu ficar vivendo infeliz num casamento, achando que os teus filhos vão ficar bem com isso, eles vão ver as suas brigas acontecendo todos os dias, eles vão ver que vocês dois não se suportam e que talvez sejam até dormindo separados já. Então, às vezes a separação é realmente uma libertação, e eu falo por experiência própria. Você ouviu bons conselhos, né? Mas eu acho que assim, às vezes as crianças acabam criando aquele receio, né? Aquele pensamento de quando vem que os pais estão... A gente vai ler as aspas já. Quando a gente vê que os pais estão juntos, mas não se suportam, a criança acaba desenvolvendo aquele sentimento de: será que é por minha causa? Será que eu estou fazendo isso? E aí o que é feito por um pai ou por uma mãe para não traumatizar uma criança é o que acaba traumatizando muito essa criança, né? Vamos ler aqui, deixar um beijo aqui pra Sônia Agostinho, que tá aqui Sônia com a Agostinho gente. Tá sempre com a gente, um beijo, tá sempre aqui acompanhando. Tem comentário? Tem, ela mandou uns corações aqui e um oi pra gente. Mas ó, vamos ler então a aspas dessa entrevista polêmica da Vanessa, né? Ela disse, abre aspas: toda relação tem seus sinais que a gente percebe, mas no meu caso eu queria muito que desse certo. Tive a separação dos meus pais quando estava grávida do João e foi um inferno pra mim. Aos 30 anos já tinha passado por tanta dificuldade com a separação dos meus pais que eu tinha pavor de repetir isso. Foi tão doloroso pra mim, me senti tão dividida, não queria jamais que meus filhos passassem por isso. Disse aí a Vanessa. Agora sim, não, eu sei que você quer falar, mas 30 anos, Vanessa! 30 anos nas costas! E você falando, eu sofri com a separação do meu pai e da minha mãe. Eu acho que assim, se você vê, é que eu sou um pouco mais frio pra isso, né? Se eu estou vendo que as pessoas estão sofrendo, meu amor, separa logo e vai viver. É que assim, vai se divertir aí do jeito que você quiser. É que a gente que tá vendo de fora, né, também fica muito fácil. Não, porque eu já vi uma situação de dentro já.
sabe o que eu falo dela ter sido impactada na época da separação e tal? Eu acredito que não foi nem tanto a separação, mas o que aconteceu antes e depois da separação, né? Os problemas que já aconteciam durante o relacionamento do do Zezé e da Zilu, né, que a gente já sabe, e o pós também, que até hoje não para de reverberar, né? Então eu acredito que na situação dela, ela deva ter se colocado no lugar dos filhos, né? Do que isso poderia causar para eles. Eu sei que obviamente não é a melhor das opções, não é a melhor dos mundos, mas eu acho que, independente da relação, se vocês perceberem que vocês não estão mais felizes, não se segurem por ninguém, seja por seus filhos, seja por seu marido, sua mulher. Cara, viver infeliz é a pior coisa, a gente só tem uma vida. A gente vive até certo ponto e tem gente que nem tem a oportunidade de envelhecer, né? Tem gente que nem tem a oportunidade de ter uma vida tão longa assim. É verdade. Então a gente não sabe o dia de amanhã, não vive preso por causa dos outros, não. Eu acho que a Vanessa ter vindo falar, né, que foi infeliz na época do casamento e é o que eu sempre falo, sempre que um famoso vem falar sobre qualquer assunto, isso traz luz pra vida de quem é anônimo. Então, eu acho que não tem um exemplo melhor do que esse pra dar. A pessoa passar, sei lá, 18 anos casado, infeliz, só pensando no bem-estar dos filhos. É importante pensar no bem-estar dos filhos, sem dúvida nenhuma, mas você também é uma pessoa, você também tem uma vida, né? Então acho que isso aí acima de tudo. Inclusive, Daniel, durante essa entrevista ainda, a artista rasgou elogios ao ex, tá? Enquanto comentava a criação dos filhos, abre aspas. Marcos e eu não podemos não ter dado como casal, certo como casal, mas ele é um excelente pai, eu tinha muita dor e preocupação com os meus filhos. Fiquei meu casamento por mais tempo que deveria por causa deles, por não saber como reagiriam, com medo de ser a vilã da história. Eu tinha pavor de ser a pessoa que causaria a separação e isso aconteceu. Meus filhos no começo se viraram contra mim, pois ficou nítido para eles que quem queria se separar era eu. Tentei de tudo até chegar a um ponto em que estava exausta, passei do meu limite. Tomar coragem para enfrentar a situação e ouvi-los chorando foi muito difícil. O dia mais difícil da minha vida foi quando contamos a eles sobre a separação. Então é realmente bem... um momento bem dolorido, como a gente pode perceber para ela, né? Uhum. Não foi uma decisão fácil, mas que bom que tomou essa decisão, né, Daniel? Mas... E a traição? E a traição? Ela falou, abre aspas, aquilo, quando ela foi acusada de ter traído, ela disse, abre aspas, aquilo me machucou muito porque não foi, meu casamento já tinha acabado, só que interferiu nos meus filhos e me colocou em xeque quando não foi uma traição. Meu relacionamento com o Dado começou após o término do meu casamento, muita gente ficou falando isso da traição e me machucou, disparou aí a Vanessa Camargo, dona Shiniro, em entrevista. Então, ela acaba com esse mistério, ela diz que não teve traição. Então, a gente acredita, não é? Não teve realmente. Mas, às vezes, as pessoas acham, né, que assim, tá no finzinho do relacionamento, você já separou, ou às vezes tem casais que separam e estão morando na mesma casa, e aí um se envolve com o outro, e assim por diante, e que isso é traição. Mas eu acho que a traição só é traição se, né, o casal chegar num consenso que foi. Porque se não foi, não é. Se não foi, não é. É a frase da sexta-feira de hoje, não é? Agora, que seja muito feliz, né, a dona Vanessa Camargo, que está superando ainda a participação horrorosa que ela teve no Big Brother e músicas horrorosas que ela escreveu. Eu acho que o Brasil ainda está se recuperando da participação dela no Big Brother. A gente ainda está se recuperando dos traumas, Vanessa. Agora é a gente que está se recuperando dos traumas, não é? Mas sobre o que a gente estava falando aqui de relacionamento é muito importante, então se aí de casa fica ligado também, viu? Nada de ficar forçando o relacionamento por causa de filho. Você acha que vai poupá-lo de um trauma e vai criar um trauma ainda maior, né? Que é trauma de discussão. E outra coisa, nem vem com aquela de difícil com ele, pior sem ele, Você acredita que eu já escutei isso uma vez? Essa frase me mata, cara. Nossa, essa frase me deixa doente. Eu lembro que, assim, na separação de duas pessoas que eu acompanhei, eu escutei essa frase. Eu já te contei essa história, eu acho, já, né? Contou. Então, a partir daquele... eu ouvi de uma pessoa que eu considerava horrores, assim. A partir do momento que aquela frase foi dita, toda a consideração de anos, de 15 anos, acabou ali. E eu sou muito frio pra isso, graças a Deus.
Então eu acho que pra mim acabou ali a consideração, acabou a conversa, nunca nem mais quis ter contato. Porque eu acho que às vezes as pessoas querem terceirizar o problema alheio, né? Sim. Não é uma coisa que é você que você tem que resolver, não é da sua conta, mas você tá terceirizando. Então assim, não, as pessoas não têm que ficar com ninguém achando que, não, vai ser ruim sem ele, porque na maioria não, em todos os casos é muito melhor sem, viu? Faz o teste aí, depois você conta aqui pra gente. Bora girar então?